Eu voltei pra casa, eu não sei nem como é que eu cheguei em casa. Eu fui dirigindo, eu realmente não sei, porque eu não conseguia parar de pensar sobre o assunto. Eu cheguei em casa chorando. Na época eu já tinha 35 anos, já tinha uma filha, e eu cheguei literalmente chorando. Meu marido estava cozinhando naquele momento, preparando o nosso almoço. E ele, o que aconteceu? Que você tá chorando? Olá, você está ouvindo ao podcast Tenho Altas Habilidades. Eu sou uma pessoa superdotada que conta histórias de pessoas superdotadas. Já aviso que um efeito colateral desse podcast é enxergar as altas habilidades por todos os lugares. Se você conhece alguém superdotado, você vai perceber a superdotação nessa pessoa. Se você é superdotado, eu espero que você se veja também nas histórias. Algumas são muito inusitadas, outras são apenas histórias comuns. Eu espero que ao ouvir essas histórias, você perceba o que a gente tem de diferente e o que a gente tem de igual a todo mundo. Fique com mais uma história sobre altas habilidades. Minha primeira auto-identificação. Teve um dia que eu estava assistindo uma palestra no auge dos meus 35 anos e era só mais uma palestra do mundo da educação. Nessa palestra estava sendo falado sobre educação especial. E aí começou aquela sopa de letrinhas. TEA, TOD, TDAH. E se você não conhece essa sopa de letrinhas, é sinal de que você não está no mundo da educação e muito menos no mundo da educação especial. Pois bem, né, eu já estava no mundo da educação, mas eu tinha pouquíssima proximidade com o mundo da educação especial. E no meio aí dessa sopa de letrinhas, apareceu lá o tal do AH/SD, né? O Altas Habilidades / Superdotação. E aí começa, né? A pessoa lá que estava falando começou a falar sobre uma característica, outra característica, um problema, crianças que eram superdotadas. E foi talvez 10 minutos da fala dessa pessoa sobre superdotação. Não foi muito tempo dessa fala, não. Mas foi o suficiente para surgir na minha mente um turbilhão de pensamentos, ideias e sentimentos sobre tudo aquilo e de repente pensar, nossa, será que eu sou superdotada? Porque tudo que essa pessoa falou de crianças superdotadas parecia comigo quando eu era criança. Parecia que ela estava falando de mim. Parecia que ela tinha pego todos os meus portfólios e tinha conversado com meus professores e tinha pego os meus boletins e toda a minha história de vida escolar e tinha resumido em 10 minutos. E eu aproveitei ali um intervalinho da fala e fui perguntar assim, onde que você coletou todas essas informações para falar para a gente? E aí ela me apresentou o livrinho lá, da rede estadual, que era a base daquela palestra. E ela até falou assim, vi que você tá curiosa, pega aí esse livro, pode ficar, eu tenho mais cópias dele, fica pra você. Gente do céu, eu não conseguia mais ouvir nada do resto da palestra, nada. Eu fiquei assim, sabe aquela cena de filme em que de repente tudo fica meio como uma neblina e só você tem um foco de luz? Olha, se aquilo fosse uma cena de filme, é assim que eu veria. Nada mais importava. Era eu e aquele livro e eu lendo página. Eu acho até que no fim, sabe que eu nem lembro, a mesma pessoa me deu um outro livro a respeito de um outro público da educação que eu recebi, agradeci e tudo mais, mas eu tava interessada mesmo era na superdotação, porque eu me via ali. Quanto mais eu lia aquele livro, mais eu me identificava, mais eu ficava, meu Deus, como assim? Como que eu nunca percebi que eu ser diferente não era simplesmente ser diferente, louca, o que fosse. Era eu ser normal dentro de um grupo diferente. Então, dentro daquele grupo que era chamado de altas habilidades, ou que era chamado de superdotação, eu era normal, eu só era mais uma. E aquilo, quando eu fui liberada daquela palestra, eu voltei pra casa, eu não sei nem como é que eu cheguei em casa. Eu fui dirigindo, eu realmente não sei, porque eu não conseguia parar de pensar sobre o assunto. Eu cheguei em casa chorando. Na época eu já tinha 35 anos, já tinha uma filha, e eu cheguei literalmente chorando. Meu marido estava cozinhando naquele momento, preparando o nosso almoço. E ele, o que aconteceu? Que você tá chorando? Eu falei assim, eu acho que eu sou superdotada. Ele olhou pra mim e falou assim, tá, tudo bem. Quer arroz? Feijão? Depois eu conversei mais com ele, fui falando, ele falou assim, não, mas é claro que é você. Como assim? Tipo, por que você tá surpresa com isso? Sabe? E eu nunca tinha
parado pra pensar que eu pudesse ser superdotada. Porque pra mim, superdotado era aquele gênio espetacular, olhava pra um teorema escrito no quadro, meio que sem querer, encontrava a resposta, aquela pergunta em aberto que ninguém nunca respondia por séculos, por milênios, e ele olhava assim, respondia facilmente. Pra mim, isso era ser superdotado. Era Mozart, era Einstein, era, sei lá, um monte de gente, né? E aí, pelos meus próprios exemplos, você já pode até perceber um padrão, né? Geralmente homens com esse perfil aí, que na verdade é para a genialidade, que também tem a ver com superdotação, mas superdotados não são apenas os gênios, e não precisam ser homens. Superdotado não tem a ver com o cromossomo Y, né? Mas era isso que eu tinha em mente. E antes dessa palestra, se alguém chegasse a supor que eu fosse superdotada, provavelmente ia falar assim, eu não. Meu marido deve ser. Meus amigos, eu podia citar alguns, poderiam ser. Pessoas que estudaram comigo. Um monte de gente poderia ser superdotado aí, que eu pensasse poder ser superdotada, mas eu mesma, eu não ia me perceber superdotada. E sendo que eu sempre fui muito bem na minha vida acadêmica. Eu sempre me destaquei. Só que eu sempre me via como uma pessoa esforçada, né? Ainda mais porque eu tinha esse estereótipo de superdotação apenas, né, daquelas pessoas que sem esforço nenhum chegavam a um resultado lindo, maravilhoso, absurdo, a uma criação inovadora que ninguém nunca tinha imaginado na vida. Então eu olhava pra mim e assim, eu era esforçada, porque todos os meus resultados vinham de esforço, vinham de estudo, vinham de muita dedicação, muita curiosidade, muito aprofundamento. E aí, por que eu seria superdotada? Hoje eu sei que superdotação vai muito além do gênio, né? O gênio é só a pontinha do iceberg. Que existem muitas pessoas superdotadas no mundo, existem muitas mulheres superdotadas no mundo. Superdotados podem ser acadêmicos, podem ser produtivos criativos. Nós temos superdotados nos esportes, nas artes, nas áreas tipicamente de superdotados, né? Os conhecidos nerds, lá na matemática, na física, na química, tem superdotado em várias áreas, de várias idades. Nós temos que superdotados também envelhecem, idosos, né, os adultos, não só as crianças. E hoje em dia eu me orgulho de dizer que, sim, eu sou superdotada, eu tenho altas habilidades, sim, eu continuo me achando diferente, me achando um pouco anormal, mas dentro desse grupo eu sou muito normal, eu sou muito comum, e isso me acalma, isso me alegra, isso me tranquiliza. E eu gostaria muito que outras pessoas também tivessem esse sentimento. Você gostou da história que acabou de ouvir? Se você quer compartilhar uma história sobre alguém superdotado, alguém que tem altas habilidades, seja a sua própria história ou de outra pessoa, vá lá no nosso site www.tenhoaltasabilidades.com.br. Lá você pode escrever a sua história e enviar. Quem sabe ela será uma das histórias selecionadas para o nosso podcast. E garanto para você, a história será sigilosa, ninguém saberá quem a enviou. Fique ligado e aguarde a nossa próxima história do Tenho Altas Habilidades.